Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa feito por jovens, para jovens. E por isso sabemos que você que está do outro lado é jovem igual a mim. Que coisa boa, hein? Quando a gente tem essa cabeça mais jovem. E na obra o Senhor nos faz assim, novas criaturas todos os dias. É a experiência que nós temos. Estamos agora dando início a esse encontro semanal que nós temos pela TV Manaim, canal 126, também pelo canal 85 na Sky Livre. E por você que assiste, ou para você que assiste através do canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, não esqueça daqueles 3 Cs que são importantíssimos para a gente. Curta, comente e compartilhe. Tá certo? Vamos lá? Vamos seguir? E agora você vê todos aqueles que estamos aqui no estúdio. Vamos apresentar os irmãos aqui nesse início de programa, começando pela minha colega Andréia. Andréia, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias. Sempre uma alegria estar aqui com você. Amém. Pra e nós com também. Os jovens e também os nossos telespectadores. Glória a Jesus. Andréia, quando você fala os jovens como sendo outras pessoas, para mim eu já fico, você é jovem, Andréia. Você está aqui, você está no seu lugar de fala. Glória a Deus. Sempre muito bem-vinda, Andréia. Amém. Aqui ao meu lado, pastor Gilson Souza. Paz do Senhor, pastor Gilson. Nos bastidores, eu costumo chamar o pastor Gilson de professor Gilson, né? Porque, de fato, é um companheiro que tem muito a ensinar e tem ensinado. Gilson, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Josias. A paz do Senhor aos jovens que são presentes. Paz do Senhor, Andréia. A paz do Senhor àqueles que estão participando conosco hoje também, a nossa programação a respeito dos jovens, né? Estamos falando aqui dos dias da minha mocidade. Exatamente. Né? Coisa que é bom a gente lembrar. É bom a gente lembrar, né? Muito bem. Vamos lá. Os jovens, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, né? Aí eu vou pedir que a Andréia os apresente e já fale também sobre o tema do programa de hoje. Sim, sim. Muito bom. Hoje os jovens são de Vitória aqui, da Grande Vitória, mas especificamente da capital, né, do estado do Espírito Santo, Vitória. E são da ICM, que a gente costuma dizer que é a Igreja Cristã Maranata, a sigla que a gente usa, de Santa Clara, Caratoíra. E eu vou deixar para eles mesmo falarem seu nome, o nome do pastor, fazer pergunta para eles se soltarem e ficarem bem à vontade aqui no programa. E eu gostaria de falar do tema. O tema é muito importante. Hoje a gente vai abordar sobre cura. E os jovens vão fazer perguntas, pastor Gilson e pastor Josias, sobre a cura tanto da parte espiritual quanto da parte física. Vai ser uma bênção. Amém. Glória a Jesus. Então tá aí. Esse é um tema muito interessante. Com certeza é algo muito precioso. É uma experiência do servo e algo muito precioso para todos nós. Então vamos lá. Vamos pôr a turma para trabalhar? Vamos começar aqui. O Dalton, o senhor podia fazer a primeira pergunta? Vamos abordar essa parte espiritual. Primeiramente, a paz do Senhor, pastor Josias, pastor Gilson, aos meus colegas aqui, a paz do Senhor Jesus, a Andréia, a paz do Senhor Jesus. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte: existe diferença entre o dom de cura e o dom de maravilha, tendo em vista que são dons extraordinários? E existe na Bíblia, de forma a ser aplicada esses 2 dons de forma concreta? E nos dias de hoje, né, nós vemos a aplicação também de ambos os dons? Muito bem. Essa resposta, Dalton, é muito interessante porque, na verdade, existe sim uma diferença entre dons de curar e dons de maravilha, que são dons espirituais listados ou citados pelo apóstolo Paulo quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, né? No capítulo 12. Então, verso 8, 9 e 10, o apóstolo Paulo faz uma lista de 9 dons espirituais que são resultado das operações do Espírito Santo no meio da igreja. E entre esses dons espirituais, ele cita os dons de curar, no plural, inclusive, né? E dons de maravilhas. Muito bem, a diferença é muito simples, porque os dons de curar são curas que Deus pode operar, e Deus opera, mas nessas curas também o recurso da ciência é capaz também de trazer efeito, de ser eficaz. Agora, quando se trata de maravilha, aí é diferente. O que é maravilha? A maravilha é aquilo que acontece sem uma explicação, vamos dizer assim, de uma causa natural.
né? A maravilha ou milagre, né? Porque o dom de maravilha ou operação de milagres, que é a mesma coisa, é naquilo que, vamos dizer assim, é o sobrenatural, né? A maravilha ou milagre é sempre relacionado a uma doença, por exemplo, incurável. É o caso, por exemplo, de um câncer, é o caso de outro tipo de doença que não se tem cura na medicina, no recurso humano, né? Então, esta é basicamente a diferença. E interessante que, no caso, por exemplo, da cura, qualquer médico pode curar, qualquer recurso da medicina pode curar, mas o caso da maravilha não. Esse é só o médico dos médicos. Glória a Deus. Essa é a grande diferença. Agora vamos à segunda parte da pergunta, que a pergunta ela possui 3 partes, né? Então, na Bíblia, onde é que nós vamos encontrar isso? Um exemplo de cura, por exemplo, na Bíblia, que nós encontramos, é o caso, por exemplo, da sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre. É natural que febre não é doença. Febre é o resultado de alguma coisa que penetrou no organismo e causou, então, a febre. Mas Jesus foi ali e curou. O que um recurso, vamos dizer assim, médico, possivelmente também seria capaz de curar. Vamos dizer, você toma um melhoral, você resolve a dor de cabeça, né? Toma um paracetamol, né? Você resolve um problema de uma dor, de uma febre, alguma coisa assim. Tem os medicamentos apropriados. Muito bem. Mas acontece que a maravilha aí já é diferente. Por exemplo, em João capítulo 11, o Senhor Jesus opera uma grande maravilha, um corpo que já estava há 4 dias em estado de deterioração. E Jesus chamou esse corpo de Lázaro, de dentro da sepultura, e Lázaro então ressuscitou. Então a ressurreição é realmente algo extraordinário, que é uma inexplicável, você não tem como explicar a ressurreição. Como é que um corpo que já está no estado de deterioração há 4 dias, de repente esse corpo é como se o tempo ali voltasse atrás, né? E ali é que esse corpo normal ali, Lázaro inclusive, foi visto depois pelas pessoas, né? Muito bem. Mas aí vem a terceira parte da sua pergunta, Dalton, que é o fato seguinte: como é que isso opera hoje na igreja? Veja bem, nós na obra do Senhor, nós cremos num Deus que fala, num Deus que opera, um Deus que salva e um Deus que cura. E temos tido inúmeros casos, nós temos casos assim inúmeros de curas e até de milagres que Deus tem operado no meio da igreja, mas que nós normalmente não damos ênfase a isso. Essa é a grande diferença nossa na obra do Espírito, é que nós não damos destaque a isso, para não destacar pessoas. Eu, por exemplo, fui pastor de uma igreja no interior do estado do Espírito Santo, uma época atrás, onde lá naquela igreja Deus operou um milagre de cura de uma mulher cega de nascença, ela já adulta, cega de nascença, a cidade toda conhecia aquela mulher, que ela era cega de nascença, e Deus esperou o dia que eu não estava lá, exatamente para operar o sinal, porque Deus não depende do homem para poder fazer isso. Então o diácono que orou lá pela irmã, mas os outros diáconos, eu tive que tirá-lo de lá e colocar numa outra igreja, porque já tinha gente fazendo fila atrás dele para ele orar pelas pessoas. Então é natural esse tipo de coisa. Mas por que Deus operou ali aquela maravilha? Porque nós precisávamos de uma outra igreja lá naquela cidade. Se trata da cidade de Boa Esperança, lá no norte do estado, eu era pastor dessa igreja. E o Senhor permitiu que, através desse sinal, muitas pessoas se convertessem, abrimos o trabalho, o salão, depois o templo, e com pouco tempo nós já tínhamos lá uma igreja com 150 pessoas. E hoje é um município onde nós temos lá 7 igrejas. Então, você pergunta, por que Deus operou, então, aquela maravilha ali? Ele operou uma maravilha que, humanamente, ninguém conseguiria fazer aquilo, mas Deus operou exatamente para poder o nome do Senhor ser engrandecido, né? Então, eu creio que isso Deus está operando hoje, e na obra do Senhor, todo o aspecto relacionado à cura está voltado para o objetivo de salvação de vidas. Glória a Jesus. Gilson, há um aspecto que tem sido abordado e eu quero trazer essa sua resposta para dentro desse assunto que tem sido recorrente nesse tempo que nós estamos vivendo, na obra, que é a compreensão de que nós vivemos o Pentecostes. É um outro momento do Pentecostes, mas é o mesmo Pentecostes, ou seja, a mesma descida do Espírito Santo, o mesmo derramar e operações do Espírito Santo, da igreja primitiva ali, né, dos discípulos ali, dos primeiros irmãos que nós tivemos. E nós vemos que um dos sinais na igreja naquela época foram operações de maravilhas. Por exemplo, e aí para utilizar a resposta que você trouxe, a cura do coxo na Porta Formosa.
né? Então ali houve uma operação de maravilhas, porque médico nenhum deu jeito na situação daquele homem. E dentro disso que você falou, o interessante é que o resultado daquilo ali foi a conversão de um grande número de pessoas, porque foi uma experiência vivida por Pedro ao ir ao templo, né? Pedro e João a irem ao templo, e ali Pedro teve a oportunidade de pregar, houve uma expectativa muito grande em função daquela operação de maravilhas, e ali uma quantidade grande de almas que se converteram. 5.000 almas se converteram. 5.000 almas se converteram. Bênção maravilhosa. Por isso que é o detalhe. Nós não nos dizemos pentecostais. Nós dizemos que nós vivemos o Pentecostes. Porque é o mesmo Pentecostes que havia. Hoje o Senhor está operando da mesma forma. Cada sinal, cada milagre que Deus opera no nosso meio é com esse objetivo. Eu tive essa experiência como pastor de uma igreja. Está lá a igreja até hoje como prova disso. Uhum. Então esse é que é o objetivo principal do Senhor. Né? Glória a Jesus. Amém, que bênção. André, vamos seguir com os nossos jovens? Falando ainda sobre cura espiritual, vou pedir para a Gabriela fazer uma pergunta sobre isso. A paz do Senhor, irmãos. Pastor, a minha pergunta é, como o jovem ele consegue alcançar a cura da frieza espiritual estando sem condições de usar os meios de graça? Muito bom. Na verdade, quando fala cura de uma doença espiritual, é porque existe doença física, existe doença psicológica, existe doença até de origem emocional, né? Mas existe a doença espiritual. E aí essa doença espiritual, nós temos realmente um recurso, sim, para nos fortalecermos na hora que nos sentimos doentes espiritualmente, enfraquecidos espiritualmente. Essa doença, ela vem de várias formas. Ela vem muitas vezes pelo isolamento que a pessoa adota com relação à integração dele ao corpo de Cristo, que é a igreja. Outras vezes até, como disse o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, né? Por não discernir o corpo de Cristo, há muitos fracos, doentes e os que dormem, né? Então, é a doença espiritual, acontece realmente isso. Mas na pergunta, o que é interessante na pergunta, Gabriela, é que a pessoa, no caso ali, ele está sem forças para usar o recurso, porque o recurso é esse. Os recursos da graça. Que são os recursos da graça? A oração, o clamor, o jejum, a madrugada, nós temos o louvor, nós temos Aliás, louvor, interessante essa do louvor, porque eu vou comentar isso depois, porque nós temos uma experiência aqui hoje nesse sentido, né? Então eu vou deixar para comentar isso depois. Mas temos a palavra, nós temos aquela palavra que você abre e o Senhor te fala naquele momento sobre aquilo que você está vivendo e tudo. Então isso tudo são recursos da graça que nós utilizamos para, vamos dizer assim, aquecer a questão da frieza espiritual. Só que na pergunta, no caso aqui, a pessoa está sem forças para fazer isso. Aí como agora nós vamos resolver isso? Aí sim, aí é que envolve a ação do corpo de Cristo, né? Os demais irmãos, a intercessão por ele, a ajuda a ele. Senhor, cobre com sangue de Jesus o teu servo, ou seja, injetar sangue nele. O sangue aí é o poder do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo, né? E visitá-lo e ir em busca dele, porque ele está sem força para fazer isso sozinho. Nós vamos fazer isso por ele e vamos fazer isso com ele. Então eu creio que, com relação a esse aspecto, esse é um recurso muito bom, utilizar o corpo, a comunhão do corpo, para poder ajudá-lo, para ele ser fortalecido e, portanto, ele superar esse período de frieza espiritual. Amém. Respondido, Gabriela? Tá certinho? Muito bem. Qualquer coisa pode... não tem, você falar de novo. Gabriela, eu acho que você não disse de que igreja que você é. Por favor, no microfone. Eu sou da Igreja de Santa Clara, do Ministério do Pastor Marcelo Teixeira. Amém. Pronto. Então já estamos... Tá pastor, falado. Eu só queria, sobre a pergunta dela, perguntar um pouquinho mais, pastor Gilson, o seguinte, o servo do Senhor, a gente pode dizer que se ele não utilizar os meios de graça com constância, ele pode ter essa frieza espiritual, ele pode ter essa enfermidade, né? Já que a gente está falando hoje de doenças, né? E a gente quer sempre a cura, lógico. Então, o servo do Senhor, já que a gente está falando de vida espiritual, se ele se dispuser sempre a estar usando os recursos da graça, que são esses meios maravilhosos, ele consegue
impedir que venha a enfermidade, né? Essa frieza? Quando falamos em recursos da graça, nós falamos em recursos que qualquer pessoa, qualquer servo pode usar. Por exemplo, eu posso ter problema, vamos dizer, em questão de saúde, de não poder usar o recurso da graça chamado jejum. Mas eu posso usar a oração, eu posso usar o clamor, né? Eu posso usar a madrugada. Mas eu tenho preguiça de acordar de madrugada, eu não tenho dificuldade de acordar de madrugada. Então, usa a oração, usa o louvor, usa a palavra, né? Usa os dons espirituais, aquilo que o Senhor está falando pelos dons espirituais. Então, na verdade, em síntese, eu entendo que a pessoa tem condição realmente, se ele se mantiver... Eu tenho uma irmã na igreja que ela diz assim, eu não posso ficar sem madrugada. Porque ela sente na madrugada que é o fortalecimento dela. E é uma madrugadora assídua. Todo dia, com sol ou chuva, ela está firme na madrugada. Entendeu? Agora, há pouco tempo, estávamos com uma irmã no hospital. E a irmã não podia nem jejuar e nem ir à madrugada. Então, o que ela fazia? Oração. Ela estava falando ainda, né? Mas ela fazia oração. E o dia que ela estava entubada, ela diz o seguinte, eu não parei de orar, porque eu orava no meu coração. Ninguém ouvia a minha voz, mas o Senhor ouvia a minha oração. Glória a Jesus. É interessante quando a gente faz uma abordagem. E aqui eu vou usar uma expressão, que nós estamos falando de cura. Né? Para que haja cura, é preciso que haja antes a doença. Certo? Correto? Mas você pode também olhar pela ótica da saúde espiritual. Né? Então, se, do ponto de vista do nosso corpo físico, nós evitamos determinadas coisas ou temos determinadas ações para não adoecer, do ponto de vista espiritual, você também precisa buscar saúde espiritual. E nos meios de graça estão os remédios para que nós tenhamos saúde espiritual. Tá? Então, por que eu vou adoecer para depois ser curado? É melhor eu não adoecer. É o mais lógico. E eu quero falar para você que está assistindo que nós temos conteúdos, inclusive, aqui nesse programa que fala mais profundamente sobre isso. Né? Por exemplo, uma edição do programa que foi gravada no Manaim com o pastor Amadeu sobre síndrome da queda espiritual. É isso mesmo, síndrome é um tipo de doença, ou uma manifestação de doença, ou alguma coisa que não está correta. E é uma coisa que você pode, se quiser, se aprofundar mais nesse conteúdo sobre como evitar, né, e em que estágio da doença se está, e inclusive o que o pastor Gilson acabou de dizer, que corrobora perfeitamente com aquilo que foi trazido no momento que há fraqueza daquele que está enfermo, o corpo reage para trazer a saúde espiritual, para que ele volte a ter saúde espiritual. Me permite aqui, eu não sou da área médica, mas eu aprendi isso, eu achei até muito bom. O que é síndrome? Síndrome é uma composição de sinais e sintomas. O que são os sinais? Aquilo que o médico, quando você vai no consultório dele, ele olha para você e ele vê, ó, você está com o olho fundo, né? Você está com o olho vermelho, uma mancha, isso é um sinal. E o sintoma é aquilo que você queixa, que você fala, que você reclama, que você sente. Não, doutor, estou sentindo uma dor assim, ele não está vendo. Então é um sintoma. Então é um conjunto de sinais e sintomas. Isso é síndrome, eu aprendi isso com o pastor Amadeu. Pronto. Então, estamos juntos. Temos o mesmo professor. Amém. Bom, a gente tem sempre a participação de jovens, você que está acostumado a acompanhar o programa, você também já tem visto isso, de jovens que gravam vídeos, seja de experiência ou de experiências vividas, sejam perguntas que são feitas para o pastor que está conosco aqui, e a gente sempre traz aqui nesse quadro que a gente vai passar agora. A participação vem daqui do município da Serra, no estado do Espírito Santo. A Esther quem vai falar. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Esther. Eu sou da Igreja Cristã Maranata de Novo Horizonte 4, na Serra, no Espírito Santo. E eu vou contar rapidamente a experiência que o Senhor me deu de cura de um tumor. A experiência é sobre louvor, é sobre madrugada aos pés do Senhor, choro aos pés do Senhor. E eu descobri o tumor, na verdade, em fevereiro. Foi muito difícil, eu cheguei em casa muito triste,
chorei muito, né? Fechei a porta do meu quarto e abri a palavra e o Senhor falou que estaria comigo. E aquela noite eu não consegui dormir. Então eu ajoelhei de novo e senti um anjo me abraçando. Quando eu fui começar a quimioterapia, foi a mesma coisa, um anjo me abraçando. No primeiro dia, o meu noivo conversou comigo, ele falou assim, nós somos do grupo de louvor do Manaim, e ele falou assim pra mim, coloca o louvor, não há o que temer. E eu botei sempre isso na minha cabeça, então vou colocar sempre esse louvor, Aí eu comecei a quimioterapia, coloquei esse louvor, e esse louvor, não há o que temer, ele diz tudo, né? Sei que Deus é por mim, o que me resta? E meio aqui a quimioterapia tá acontecendo, mas o que me resta? Me resta louvar, me resta adorar, né? E bem dizer. Então, eu não deixei aquilo me abater, né? Eu poderia ter muitos momentos tristes, muitos momentos de choro aos pés do Senhor. Só que eu sabia que o que me restava era só adorar. Nós servimos um Deus que é tão grande que nos resta adorar mesmo. Eu estava no 8º período de Direito da faculdade e na minha cabeça eu já sabia que a minha vida estava nas mãos do Senhor. A minha vida está nas mãos do Senhor. E o Senhor não faz nada que não seja da vontade dEle. Então eu cheguei numa quimioterapia e tinha uma menina, ela estava muito triste do meu lado. E eu falei do amor do Senhor. E ela se converteu ali na sala de quimioterapia e foi uma experiência muito grande, assim, para todos os médicos. Minha médica sempre falava comigo, né? Esté, você é um milagre, E no processo, sempre assim. Até que um dia o Senhor me deu um sonho na madrugada que eu estava recebendo uma carta e essa carta dizia que eu estava sendo curada. E nenhum médico falou isso comigo, não. Quem me entregava era um anjo. Eu abri essa carta e eu chorei muito, muito. Eu lembro que eu mandei mensagem para alguns pastores, mandei mensagem para uma irmã e a irmã falou logo assim para mim, Esteve, estava agora mesmo orando por você. Então foi uma experiência assim grandiosa, porque ela estava orando por mim e o Senhor estava me dando o sonho da cura. Quando eu cheguei na última quimioterapia, que o Senhor falou que ia ser a última, os médicos duvidaram muito. Eles falaram, não, Esther, você vai ter que fazer mais. Não, tem um caminho longo ainda pela frente. Mas eu sabia que não era. Então, aí eu fiz a quimioterapia. Quando eu saí confiante naquilo que o Senhor tinha falado comigo. Alguns dias depois, a médica me ligou e falou, Esther, vi seus exames agora que você acabou de fazer. Você não vai precisar de fazer mais nenhuma, porque você foi curada. Não tem mais nada. E eu liguei muitas vezes para ela, porque eu fui ver, comparar os exames e não tinha nada pela honra e glória do Senhor. Mas foi uma experiência de muito louvor, foi experiência de corpo, porque enquanto eu estava nas quimioterapias, os irmãos estavam orando por mim, eles não deixaram de orar, eles oravam por mim e isso foi me fortalecendo mais e mais. Essa é a experiência. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém, paz do Senhor, Esther. Pastor Gilson, se nós terminássemos o programa agora, já estava de bom tamanho, né? Estaria de bom tamanho. Já seria para nós uma bênção. Glória a Jesus por isso. Você quer comentar? Mas o que é notável nessa experiência da Esther é que ela usou recursos da graça, madrugada, oração, né? O recurso da comunhão do corpo. E eu diria até, Esther, uma coisa muito interessante é que Deus tinha um propósito com essa experiência sua, de mostrar onde está a fé das pessoas. A fé é exatamente algo que é produzido na experiência com o Senhor. E a sua experiência foi a experiência da Esther, né? Foi uma experiência muito direta com o Senhor. Abraçada pelo anjo, receber a carta ali no sonho, que veio da parte do Senhor. A notícia ali que não foi escrita por nenhum médico, mas foi escrita pela mão do Senhor. O propósito do Senhor é usar a irmã como instrumento para ganhar uma alma para Jesus, lá na quimioterapia, de ser reconhecida pelo seu testemunho, né?
de que a sua vida é um milagre na presença do Senhor. A médica dizia isso: Esther, a sua vida é um milagre. E ela tinha razão nisso. E esse milagre é exatamente o milagre que é capaz de ser operado em tantos quantos esperam no Senhor, como a irmã esperou. Então é uma experiência realmente notável, porque em tudo o nome do Senhor foi glorificado, a irmã recebeu um fortalecimento da fé, a igreja certamente foi grandemente edificada e vidas ao redor tiveram testemunho de que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que opera na nossa vida e opera na vida dos outros também. Muito maravilhoso isso, né? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gilson, a questão da operação de maravilhas, das curas que o Senhor tem operado, é interessante, inclusive lembrando daquela experiência que você contou do diácono, né, que você precisou tirar ali da igreja, colocar em outra, né, que é uma operação no corpo. E aqui eu queria chamar a atenção, recentemente nós tivemos seminário de louvor, chamar a atenção que o Senhor, muitas vezes, no louvor, na igreja, o Senhor quer usar os servos para operar também curas e maravilhas. Então, o servo do Grupo Louvor, mais ainda do que a preocupação dele com a técnica vocal, com a capacidade de tocar bem, ele precisa estar em comunhão com o Espírito Santo para que, se o Senhor quiser usar o louvor da vida dele, né, para operar curas e maravilhas, o Senhor possa fazê-lo. É uma experiência que o jovem ele precisa levar consigo. Isso é verdade. Eu tinha uma irmã jovem da minha igreja que ela era solista do grupo de louvor. Mas o dia que ela chegou no culto à noite, ela chegou muito abatida, dizendo-se sem condições até de cantar, porque tinha deixado a mãe enferma em casa. Mas aí o grupo de irmãos foi orar por ela e o Senhor falou para ela o seguinte, que queria que ela cantasse assim mesmo, que o Senhor ia usá-la. E ela foi, obedeceu, foi para o grupo de louvor, cantou, foi uma bênção. Resultado, chegou em casa, a mãe estava curada. Glória a Jesus. Que bênção, hein? Amém, né? Que experiência maravilhosa. Andréia, temos jovens aqui para participar? Sim, eu vou pedir o Marcelo para fazer agora uma pergunta relacionando a fé com a cura. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Pastor Gilson, todos aqui presentes, da parte do Senhor e todos aqueles que estão nos assistindo, a minha pergunta é: qual a importância da fé no nosso processo de cura espiritual? Bom, é muito importante isso, veja bem. Nós temos uma palavra na carta de Tiago, capítulo 5, verso 15, que essa palavra diz assim, que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então, o que é a questão de importância da fé? Vamos a alguns exemplos bíblicos. Os apóstolos estavam em Atos capítulo 14, verso 9, ali orando por um enfermo. E o texto bíblico diz o seguinte, vendo eles que ele tinha fé para ser curado, oraram, impuseram sobre eles as mãos. Outro texto interessante é que na ressurreição de Lázaro, quando Jesus chegou para Marta e disse para ela, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então, qual é a importância da fé? Isso é o nosso ponto aqui. A questão da fé, a fé é importante para receber um benefício de uma cura. Essa fé, ela é uma operação do Espírito Santo. Ela não é uma fé que você tem. Jesus, quando falou para o cego, a tua fé te salvou, não era uma fé que ele possuía, uma fé israelita, não. A fé ali era a entrega total dele nas mãos de Jesus. A maior fé que Jesus disse que tinha em Israel, essa fé foi decorrente de um homem que era um centurião romano e chegou para Jesus e confiou e depositou a confiança dele totalmente em Jesus. Senhor, eu tenho autoridade humana, mas a autoridade do Senhor é capaz de dizer uma palavra e meu criado vai ser curado. Outra grande fé que Jesus encontrou foi de uma mulher que não era nem israelita, ela era uma mulher cirofenícia, mas quando ela usou ali a dependência total dela em Jesus, diante da palavra que Jesus tinha falado com ela, aquela fé ali é que foi a fé importante para operar o sinal. Então,
Eu sempre fiquei preocupado com essa expressão dos apóstolos, vendo que ele tinha fé para ser curado. Como é que eles conseguiram ver isso? Como é que eles conseguiram discernir que o camarada tinha fé para ser curado? Ou não tinha? Então isso é importante, porque essa fé para ser curado, ela é em função do momento em que a pessoa ali está diante do Senhor, e o Senhor fala, e a pessoa então naquele momento ali, ele usa o resultado daquilo que o Senhor falou. Ele não vai ser curado por uma fé intrínseca dele, da família dele, da religião dele, mas a fé decorrente de ele estar diante de Jesus e diante de uma palavra do Senhor Jesus. Então esse aspecto, voltando à pergunta, qual a importância da fé no processo da cura espiritual? A importância é essa, é usar essa fé que ela vem do Senhor, ela é uma operação do Espírito Santo. Glória a Jesus. Respondido? Amém. Vamos lá, vamos seguir. Bom, a gente tem ainda uma participação que vem de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós temos uma jovem, a jovem Rebeca, que vai também trazer uma experiência. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Rebeca, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu irei compartilhar minha experiência de cura na presença do Senhor. Quando eu tinha 15 anos, eu comecei a sentir muitas dores abdominais e eu precisava ser hospitalizado, porque nenhum remédio fazia efeito. Mas quando eu completei 19 anos, eu precisava fazer uma prova e naquele dia me deu uma crise de dor e eu tive que ir ao hospital. E no hospital me aplicaram injeções, soros, medicamentos e nada fazia efeito. E a médica, então, achou muito estranha aquela situação de sentir dores ao longo de todos esses anos. E então, ela me passou uma bateria de exames para que eu realizasse. E eu falei, não, irei realizá-los. Mas antes disso, teria uma ceia com a família dos pastores na minha região. E eu fui com minha família. E só quem sabia da minha situação era o Senhor e minha família. E eu coloquei minha necessidade ao Senhor, né? E teve uma revelação naquele culto, que tinha uma jovem que estava com problemas sérios de saúde e ela não terminaria o ano se o Senhor não a curasse naquele dia. E eu chorei muito, falei, eu sou essa jovem. E glorifiquei o nome do Senhor pela cura que Ele tinha me dado. Então realizei os exames, porque já estavam marcados, e quando chegou o resultado, não tinha nada. Eu não tinha nenhum problema e eu fui curada para a honra e glória ao nome do Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Obrigado a sua experiência. Pastor Gilson, é interessante a palavra da nossa irmã Rebeca, porque espera-se, não é? Ou talvez eu poderia dizer assim, é mais natural que aqueles que somos, e aí eu me incluo, né, temos um pouco mais de experiência de vida, estejamos sujeitos às enfermidades, mais sujeitos às enfermidades. Mas nós estamos vendo que o jovem também enfrenta esse tipo de luta, né? Ninguém escapa, né? Mas o que é notável na experiência da Rebeca é que ela exerceu uma confiança no Senhor. O fato de ela estar ali integrada ao corpo, participando daquela reunião, né, daquela ceia, um momento assim especial de comunhão com o Senhor. E ela, desde os 15 anos, né, até os 19 anos, lutando com essa enfermidade, mas chegou aquele momento ali em que ela estava num ambiente propício para se apropriar de uma promessa na qual ela creu. Porque quando o Senhor revelou ali, o Senhor não estava revelando alguma coisa dentro de um índice de probabilidade, não, o Senhor estava revelando uma coisa relacionada a Rebeca. E ela, o Espírito Santo testificou no coração dela e ela se apropriou daquilo da bênção antecedentemente, ela não duvidou. Então o grande segredo de fé para ser curado é exatamente não duvidar, colocar diante do Senhor e não ter dúvida. Eu me lembro de uma experiência que eu tive de cura da minha primeira filha quando eu tinha 1 ano de idade. Tem pouco tempo isso, né? E chegou um momento em que não tinha mais solução para a situação dela. Já tinha apelado para tudo, já tinha gasto com todos os médicos e tudo. Cheguei em casa, coloquei no berço e disse para minha mulher assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela aqui no berço, do jeito que ela está. Se Deus quiser levá-la, Ele leva. Se não quiser, Ele nos devolve ela amanhã cedo. Vamos dormir.
E orei ao Senhor e deixei a criança de 1 aninho de idade no berço por conta do Senhor. De manhã cedo, de madrugada, aquele barulhozinho lá no berço, fomos lá olhar, estava lá tranquila, brincando e tudo, nunca mais ela teve aquele problema. Glória a Jesus. Então chega um momento que a fé, é preciso que nós realmente estejamos confiantes no Senhor, esperando nele, apropriando da bênção, né? Porque ela creu na cura no momento que o Senhor falou. Ela não esperou para crer depois dos exames. Os exames vieram apenas para confirmar a experiência dela. Glória a Jesus. Muito bem. Andréia, vamos continuar aqui no estúdio? Sim, vamos. Vou pedir a Esther para falar o nome dela completo, o nome do pastor e de qual igreja ela é. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, pastores. Meu nome é Esther, sou da Igreja de Santa Clara, em Vitória, do Ministério do Pastor Marcelo Teixeira. E trazendo o tema mais para o lado físico, eu gostaria de perguntar se a cura ela pode vir através de um tratamento ou se é necessário que o Senhor cure totalmente, ou seja, que a enfermidade não esteja mais na pessoa, né? Não resta dúvida de que Deus deixou recursos para que doenças sejam curadas por recursos da ciência. Isso é natural, isso existe realmente. Até, inclusive, mesmo que a doença seja de ordem psicológica. Existem doenças psicológicas que têm tratamento psicológico, é preciso adotar o tratamento. E aí há uma diferença entre o que é doença psicológica e o que é um outro tipo de manifestação que nós não vamos abordar isso aqui. Mas existe sim. Agora, tem um detalhe. Mesmo que seja uma doença que ela pode ser tratada pela medicina, pelos recursos da ciência, não nos exime da responsabilidade de estarmos buscando a bênção do Senhor em cima daquela situação. Por quê? Porque existem falhas. Falha humana, falha de equipamentos. Então, nós devemos orar ao Senhor. Por quê? Porque quando houver uma falha de ordem humana ou de equipamento, porque o ser humano é falível e o que ele cria também é sujeito à falibilidade. Essa hora aí é a hora que o Senhor opera. Eu me lembro de uma situação recente de uma irmã que ia para um hospital e o Senhor deu um dom espiritual mostrando uma coisa assim muito simples, que ela iria para o hospital fazer aquela cirurgia, mas que antes o anjo do Senhor chegava primeiro no local e ele fazia uma inspeção em todos os instrumentos cirúrgicos que os médicos iriam usar para aquela cirurgia e ali ele revisava e o que não estava em ordem ele colocava em ordem. Uma visão até, uma coisa assim que a gente sabe que Deus opera, né? Resultado, chegando lá, houve uma falha técnica num equipamento. O equipamento deu um defeito, naquela hora que não podia dar o defeito, entendeu? E aquilo ali foi consertado assim, de uma forma que o próprio cirurgião ficou assim, vamos dizer assim, surpreso, sem saber por quê. Aquilo não podia ter dado aquele problema, mas é porque o anjo do Senhor já estava ali pronto para socorrer na hora que aquele equipamento desse algum problema. Então, pode sim, sem dúvida. Agora, tem um outro detalhe, é que, vamos dizer assim, pode também ocorrer a cura da parte do Senhor totalmente sem até precisar de tratamento. Isso depende da vontade do Senhor, daquilo que o Senhor quer fazer, né? É o projeto do Senhor. Nós estávamos recentemente cuidando de um irmão enfermo, até um adulto, lá no hospital, e chegou um momento que aquele irmão tinha um diagnóstico que deu assim a ele assim, total desesperança na possibilidade de sair vivo dali. Eu estava com a esposa dele, a filha dele lá no local, e ele ali, a pressão muito baixa, coisa assim de 5/3, 3/5, alguma coisa assim, e ele já estava entregando os pontos, a família ali chorando e tudo, já dando o irmão como morto, mas ali naquele momento de assistência ali, aprove ao Senhor curar, operar um sinal ali de tal maneira na vida daquele irmão, que aquilo que era a expectativa da família de que eles iriam sepultá-lo no dia seguinte ele estava saindo daquele ambiente ali para um quarto onde ele já estava se sentindo bem da saúde e uns dias depois ele então foi liberado na alta, recebeu alta alguns dias depois. Então esse caso mostra que quando o Senhor quer curar, o Senhor cura. Eu já tive casos de ir no hospital orar por duas pessoas, orar por uma pessoa, um irmão.
E o irmão era um servo do Senhor, uma pessoa muito firme. Orei pelo irmão, um problema que ele tinha de estômago, aquele negócio todo. Mas do lado tinha uma família que viu que eu era pastor, pediu que eu orasse por uma pessoa da família. Era um senhor idoso, estava com câncer de intestino em estado terminal. E eu fui lá, então atendi o pedido da família, fui orar por aquele senhor. Aí uma semana depois, eu cheguei lá no hospital para visitar aquele irmão novamente e vi aquele leito ali do lado vazio. Então eu perguntei, mas cadê aquele senhor? O que aconteceu com ele? A minha ideia é de que ele tinha falecido. Não, ele recebeu alta, foi para casa, foi curado. Eu falei, não, agora eu vou atrás dele. Vou procurar saber o nome dele, descobri, morava em Maruípe. A família dele já tinha pessoas que já estavam frequentando a igreja lá em função da cura daquele senhor. E resultado, meses depois, o senhor acabou levando o irmão, mas aquele o senhor curou e deixou ele vivo. Então, isso é o plano do Senhor, é o projeto do Senhor. O Senhor pode curar, pode não curar, mas em tudo é o nome do Senhor que é glorificado. Glória a Jesus, que bênção. Eu queria compartilhar 2 experiências minhas relacionadas que também o Senhor opera dessa forma, que é o seguinte: sem nós sabermos que estamos doentes, né, nós sermos curados. E aconteceu isso 2 vezes. Antes de me casar, quando eu era jovem. Jovem tem doença mesmo, gente, infelizmente. Jovem solteira. Temos que orar mesmo para o Senhor nos livrar. E já casada, onde quando eu fui receber oração no Manaim, o Senhor falou que estava me curando de uma doença que nem tinha ainda sido manifestada. Então, uma bênção maravilhosa, extraordinária, porque eu não cheguei a sentir nada e o Senhor já estava atuando dentro do meu organismo. Glória a Jesus. É a bênção nós vivermos na presença do Senhor. É verdade. Seja no transcurso de uma batalha, como, por exemplo, uma enfermidade, na cura, né, ou não, ou seja vivendo, de qualquer forma, vivendo o projeto de Deus, nós somos abençoados, o Senhor é maravilhoso. Glória a Jesus. Andréia, temos ainda a participação de um jovem aqui no estúdio. Pediu o Marcos para falar ainda sobre cura física. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Gilson e aqueles que nos assistem também. Nós vemos muitos exemplos de cura na Bíblia. Vou citar apenas 2. Nós vemos ali a mulher do fluxo de sangue, havia 12 anos com aquela enfermidade, e também o paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. Então minha pergunta, como esperar, né, com paciência, a cura física da parte do Senhor? Muito bem. Na verdade, a questão aí é a palavra esperar, esperança, né? Porque a mulher do fluxo de sangue, o que ela esperava? Ela esperava nos médicos. Então, o texto diz que ela procurou os médicos e por nenhum deles ela pôde ser curada. E àquela altura já tinha gastado todos os bens que ela possuía. O paralítico lá do tanque de Betesda, o que aconteceu com ele? Ele ficou ali esperando 38 anos a ajuda de alguém que pudesse ajudá-la a descer lá no tanque. E sempre que ele ia descer, o outro descia na frente dele. Então ele ficava dependendo. Ele chegou até a dizer para Jesus, né? Não há homem algum que consiga me fazer descer. Não. Mas respondendo à pergunta, né? Como esperar? A nossa esperança já é diferente. A nossa esperança é no Senhor. E como nós esperamos no Senhor, o Senhor pode curar imediatamente, o Senhor pode curar hoje à noite, o Senhor pode curar amanhã cedo, o Senhor vai fazer a vontade dEle. Mas a nossa esperança é no Senhor. Então, por causa disso, né, o milagre da cura física da parte do Senhor, ele sempre vem porque nós esperamos no Senhor. Nós não esperamos na ciência, nós não esperamos no recurso humano, até usamos o recurso humano, porque Deus deixou para nós usarmos, mas a nossa esperança, quando vamos, por exemplo, para uma mesa de cirurgia, nós vamos esperando no Senhor. Nós não vamos esperando ali no cirurgião. Ele vai ser um elemento que Deus vai usar, né? Nós oramos por ele até, e Deus vai usar, mas a nossa esperança é sempre no Senhor. É tanto que você pode estar com todas as indicações, com todos os exames, com todo o prognóstico médico, mas você vai e recebe oração, porque você não abre mão de receber oração, porque a operação é do Senhor, né? A bênção é do Senhor, a vitória acreditada a Ele, o resultado, né? A glorificação a Ele. Eu me lembro, pastor Gilson, da experiência de uma irmã nossa, já idosa, e aqui eu trago a experiência de uma irmã idosa, mas que nos faz aprender
né? Nós, como jovens, temos a aprender. Exatamente, temos como aprender. E que ela, diante de um quadro de uma cirurgia grande, né, invasiva, e os médicos preocupados por causa da idade dela, se ela suportaria a cirurgia ou não. E ela, então, foi chamada, um grupo de médicos ali, ela com a família, para poder tomar aquela decisão com a anuência dela. A irmã absolutamente lúcida, e ela disse o seguinte: não, a cirurgia vai ser feita. Eu quero que você faça a cirurgia. E eu assino o que tiver que assinar, com uma condição. Após essa cirurgia, vai haver um culto. Seja o meu culto de despedida, porque eu parti para o Senhor, seja um culto de glorificação pela vitória na cirurgia, eu quero todos os médicos nesse culto. E eles assentiram ali, concordaram, e de fato o Senhor deu uma bênção, houve o culto de glorificação, e os médicos estavam presentes porque haviam assumido um compromisso com ela de estar presente no culto. Então, de qualquer maneira, seja qual for o problema que nós estamos passando, a luta que estamos passando, no caso aqui, em particular do tema do programa de hoje, um problema de saúde, a necessidade de uma operação do Senhor, a nossa pergunta: Senhor, como é que essa minha situação pode ser utilizada para que a tua obra seja realizada, para que haja salvação, para que haja uma experiência contigo, para que o teu nome seja glorificado na minha vida, né, ou através da minha vida. Por exemplo, essa experiência que você contou do vizinho ali, do irmão, né, lá dentro da enfermaria, que recebeu uma bênção, e a família teve a oportunidade de chegar-se ao Senhor em função da enfermidade do irmão. Ele ali foi, né, uma bênção, né? O pastor estava visitando, orando por ele, mas o Senhor conduz todas as coisas. Nossa preocupação é: Senhor, eu quero viver a tua obra, eu quero que o teu projeto se realize em mim, né? E a gente tem que perguntar isso o tempo inteiro. Por que você está fazendo o curso que você está fazendo na faculdade? Né? Você pode sair de lá como um bom profissional, tudo certo, isso é uma expectativa. Mas a pergunta é a seguinte: Senhor, como que o Senhor vai me usar lá na faculdade? Para quem eu vou falar na faculdade? Quem eu vou evangelizar? Como eu serei ali uma bênção enquanto ali estiver? Questão profissional, eu vou me esforçar, vou estudar, vou tirar boas notas, vou estagiar, enfim, vou seguir a minha carreira profissional, está tudo certo, o Senhor já está dando uma bênção. Mas eu quero saber, Senhor, além disso, do teu propósito, né? Então, eu estou enfermo, estou precisando de um tratamento, né? Senhor, como que eu vou ser uma bênção nesse tratamento? Como que eu vou ser uma bênção? E aqui, claro, estamos falando da questão física, né? Quanto à questão espiritual, Gilson, antes da gente passar adiante aqui no programa, eu me lembro de uma mensagem que eu ouvi de um pastor quando eu era jovem, né? E lembrar das experiências da minha juventude é um bom sinal. Quando eu era mais jovem. Mais jovem, né? Quando eu era mais jovem. Não, eu gosto do pastor Gilson porque ele sempre ensina pra gente em relação à enfermidade espiritual. Às vezes você se encontra numa circunstância, e aquele caso que você contou da irmã do grupo de louvor, né, que você, poxa, eu vou para a igreja hoje, eu não estou bem, estou me sentindo fraco e tudo mais, e eu me lembro da expressão de um pastor no Manaim, lá de Pernambuco, que ele diz o seguinte: o negócio está difícil, não corra do Senhor não, corra para Ele. Não corra dele, mas corra para Ele. Corra para Ele, porque se está difícil, vai ficar fácil com Ele. É nele que você vai receber a bênção, é nele que você vai ter o renovo, é nele que você vai crescer, é nele que você vai levantar e seguir a caminhada. Amém. Então, às vezes a gente corre dele, né? Como Adão correu do Senhor, né? Se escondeu do Senhor. Às vezes a gente quer correr dele. Não, corra para ele, porque ele tem a solução. Amém? Glória a Jesus. Está respondido? Respondido. Muito bom, tá bom. Bom, vamos lá, gente. Vamos seguir aqui com o programa. E sempre já nessa parte que a gente está se aproximando do final do programa, a gente traz a participação de um pastor que vai trazer uma palavra para você, jovem, que está assistindo, que está acompanhando, aplicando esses ensinamentos à sua vida. Então, fala, pastor. Paz do Senhor a todos os jovens.
O tema hoje do nosso programa é sobre cura. Vamos abordar primeiro o ponto físico da saúde mesmo, de enfermidades, dos dons espirituais que o Senhor concedeu à igreja. Um deles é o dons de curar, que está inclusive no plural, porque há várias formas em que o Senhor pode curar um enfermo. Durante a glorificação de uma criança, numa imposição de mãos, durante a pregação da palavra. É verdade que mesmo em relação às enfermidades e às operações de cura física, é preciso ter o discernimento de espírito, porque nós olhamos para o ministério do Senhor Jesus, que curou muitos enfermos, né, milhares de enfermos, mas em alguns momentos trouxeram ao Senhor enfermos e pediam que Ele curasse esses enfermos, e Ele não orou pela cura, mas Ele orou pela libertação de algo espiritual. Há um caso de um jovem surdo, há outros episódios em que o Senhor então repreendia, mostrando que havia ali um fundo espiritual. Então, é preciso ter discernimento para que orar para que o Senhor possa operar a libertação e remover as opressões que estão por trás daquela enfermidade. Mas não podemos deixar de falar também das enfermidades da alma, a grande doença do século, que é a alma do homem que está doente, e aí se envolve também o seu psique, os traumas. E aí, quando a questão da alma, Jesus é o grande remédio. Jesus, a cura está nele. Ele é o que foi lá profetizado por Jeremias. Ele é o bálsamo de Gileade. Gileade era uma região de Israel que ficava na parte alta, e ali havia um bálsamo, que era um remédio. E aqueles que eram atingidos nas guerras, era muito comum isso, os feridos da guerra, às vezes espadas, lanças, feridas profundas, alguns já feridas mortais, eles eram levados para Gileade, já alguns até já mutilados, e ali eles ficavam sendo tratados, e o bálsamo de Gileade tinha essa capacidade de cicatrizar, de curar. E hoje nós estamos vivendo este momento de grandes guerras, a vida virou uma grande batalha, há muitos jovens feridos, há muitos jovens com a alma mutilada, e há um lugar alto, que é a presença do Senhor, onde nós temos o bálsamo de Gileade, que é o amor do Senhor. Assim deixamos esse comentário para os nossos queridos jovens, e a todos a paz do Senhor. Amém, glória a Jesus. Obrigado, meu companheiro, por sua participação aqui conosco. Nós nos alegramos muito pelos pastores, né, pela vida dos pastores, pelo tempo dedicado, que estão sempre ligados ao trabalho de jovens e contribuem com esse projeto maravilhoso que nós estamos. Bom, gente, a gente vai se caminhando aqui, chegando já no momento final do programa, encerrando essa edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Eu quero agradecer aos jovens pela participação, pela presença, tá certo? A casa é de vocês, né? Você, jovem, que não é daqui da Grande Vitória, deseja vir aqui, entre em contato com a gente, converse, de repente, eventualmente é possível encaixar para você também estar aqui no estúdio, obviamente, que na participação nos dias de gravação do programa estão os jovens aqui da Grande Vitória, que tem mais facilidade. A gente tenta trazer os jovens de fora através do Fala Jovem, mas se houver a possibilidade, será uma alegria termos jovens de fora aqui do estado do Espírito Santo participando conosco. É uma bênção. É só combinar direitinho e vai dar tudo certo. Minha colega Andréia, paz, Senhor. Sempre uma alegria estar aqui com os jovens. É muito bom. Gosto muito dessa classe e quero agradecer a presença deles aqui no estúdio, também aqueles que estão nos assistindo em seus lares, faculdade. Hoje é até difícil falar isso, né? Pode estar assistindo em todos os lugares. Ao pastor Josias, ao pastor Gilson, uma alegria sempre estar com vocês. Amém. E eu não posso deixar de citar aqui os nossos jovens da produção, aqueles que batalham por esse programa. Toda semana está aqui de pé, é uma bênção. Então, agradecer especialmente a Karina, Maritza, Raíssa, Rafael Soares, que agora está nos ajudando, e o Thalisson. A paz do Senhor. Pronto, estão dados os créditos à equipe de produção. Essa turma trabalha. Bom, pastor Gilson,
Mais uma vez, a paz do Amém. Senhor. Amém. Paz do Senhor. Uma alegria estarmos juntos. A gente tem uma experiência tão quase que cotidiana, Cotidiano, né? mas sempre aqui. De estarmos no... Costumo dizer que eu vou ter que arrumar o meu quarto do profeta aqui. Isso será uma alegria, uma bênção para nós, tá bom? Pai do Senhor, muito Paz do obrigado. Senhor, muito obrigado. Amém. Bom, gente, a gente então chega ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, na semana que vem a gente volta com um novo conteúdo, um novo tema e uma linguagem direcionada para você jovem dos 8 aos 80 e até mais, não tem problema. Juventude está aqui na cabeça, não é isso? E diante do Senhor somos todos jovens, temos uma eternidade pela frente para viver. Amém? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus.